Você vai dormir esta noite. Você vai deitar, apagar a luz, fechar os olhos, e talvez antes disso, como faz todo dia, vai até a cozinha, pega um copo d'água, bebe, e volta para a cama. Parece inocente. Parece saudável. Parece até que você está fazendo a coisa certa. Mas o que nenhum médico te conta na consulta de 10 minutos, o que nenhum post rápido nas redes sociais explica com profundidade, é que existe uma forma de beber água antes de dormir que coloca o seu coração em risco real. Não é exagero. Não é título sensacionalista. É bioquímica. É fisiologia cardiovascular. E depois que você entender o que acontece dentro do seu corpo entre as 22 horas e as 3 horas da manhã, você nunca mais vai beber água do mesmo jeito. Estudos publicados no American Journal of Cardiology e revisões feitas pela Sociedade Europeia de Cardiologia mostram que a maioria dos infartos e AVCs não acontece de manhã por acaso. Existe uma janela crítica de vulnerabilidade cardiovascular que começa quando você deita e vai até as primeiras horas da madrugada. E o que você faz nos 30 a 60 minutos antes de dormir tem influência direta nessa janela. A água que você bebe, a temperatura dela, a quantidade, o horário exato, e até o recipiente que você usa, tudo isso afeta a viscosidade do sangue, a pressão arterial noturna, o funcionamento do sistema nervoso autônomo e a carga sobre o músculo cardíaco enquanto você dorme. Quando você terminar de assistir este vídeo, você vai ter na sua mão um protocolo claro, simples, baseado em evidência, para proteger seu coração todas as noites. E esse protocolo começa com entender o que está errado no que você provavelmente já faz. O primeiro erro que quase todo mundo comete é beber um copo grande de água gelada imediatamente antes de deitar. Parece refrescante. Parece que vai ajudar o corpo a relaxar. Mas o que acontece fisiologicamente é o oposto do relaxamento. Quando água gelada entra no seu organismo, o sistema nervoso simpático, que é o sistema de alerta do corpo, é ativado. Isso provoca uma resposta vasoconstritora, ou seja, os vasos sanguíneos se contraem. O coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue por vasos mais estreitos. A pressão arterial sobe. E você está indo para a cama achando que está relaxando, enquanto seu coração está sendo forçado a trabalhar em modo de esforço. Agora some isso a outro fator que pouquíssimas pessoas conhecem, o fenômeno da hemoconcentração noturna. Durante o sono, o corpo naturalmente perde líquido através da respiração, do suor e da transpiração pela pele. Uma pessoa adulta pode perder entre 300 e 500 mililitros de água só dormindo 8 horas. Isso significa que o sangue fica mais espesso, mais viscoso, mais difícil de circular. E sangue mais espesso significa maior risco de formação de coágulos. Coágulos são a principal causa de infarto e AVC. Esse processo de espessamento começa nas primeiras horas de sono e atinge seu pico entre 2 e 4 da manhã, que não por coincidência é o horário em que a maioria dos eventos cardiovasculares fatais acontece. Então você tem dois problemas ao mesmo tempo. O primeiro é que o corpo vai ficando desidratado durante o sono de forma natural e progressiva. O segundo é que beber água da forma errada antes de dormir não resolve esse problema, e em muitos casos piora a situação ao estressar o sistema cardiovascular no momento em que ele deveria estar desacelerando. E existe ainda um terceiro problema, que é o menos falado de todos e talvez o mais perigoso: o impacto do sódio e dos minerais no equilíbrio hídrico noturno. Quando você come uma refeição com alto teor de sódio à noite, que é o que a maioria das pessoas faz porque o jantar costuma ser a refeição mais pesada do dia, o seu corpo retém água nos tecidos para tentar equilibrar a concentração de sal no sangue. Isso aumenta o volume de fluido intravascular, que é o líquido dentro dos vasos sanguíneos, e eleva a pressão arterial. Aí você sente aquela sensação de estar com sede antes de dormir. Você bebe água. Mas o problema não é falta de água. O problema é excesso de sódio. E beber mais água em cima de uma refeição salgada à noite pode sobrecarregar os rins, que já estão trabalhando para filtrar o excesso de sal, e ao mesmo tempo aumentar ainda mais o volume sanguíneo, forçando o coração a trabalhar mais durante a noite. Esse ciclo, jantar salgado, sede à noite, copo grande de água gelada, coração sobrecarregado, hemoconcentração nas madrugadas, é um ciclo que se repete todas as noites na casa de milhões de pessoas.
E a maioria nunca vai associar esse hábito aparentemente inofensivo ao infarto que vai ter um dia desses. Porque o infarto não avisa. Ele não manda carta. Ele não pede licença. Ele chega. E chega exatamente na janela de vulnerabilidade que você ajudou a criar com os seus hábitos noturnos. Mas antes de entrar no protocolo correto, você precisa entender mais um mecanismo que é fundamental e que vai mudar completamente a forma como você pensa sobre hidratação noturna. Esse mecanismo se chama variabilidade da frequência cardíaca noturna, ou VFC. A VFC é um marcador poderoso de saúde cardiovascular e do equilíbrio entre o sistema nervoso simpático, que acelera o coração, e o parasimpático, que o desacelera e promove recuperação. Durante o sono saudável, o sistema parasimpático deveria dominar. O coração deveria desacelerar, a pressão deveria cair, o corpo deveria entrar em modo de reparo. Pesquisas mostram que pessoas com boa VFC noturna têm risco significativamente menor de eventos cardiovasculares. O problema é que vários hábitos comuns antes de dormir sabotam essa transição para o modo parasimpático. A água gelada é um deles. Mas existe outro fator hídrico que pouquíssimas pessoas consideram: a qualidade da água que você bebe. Água com excesso de cloro, que é a água da torneira na maioria das cidades, quando ingerida em grande quantidade antes de dormir, pode irritar a mucosa gástrica e ativar respostas inflamatórias leves que interferem na qualidade do sono e na recuperação cardiovascular. Isso não significa que você vai ter um infarto por beber água da torneira. Significa que ao longo do tempo, noite após noite, o acúmulo de pequenas agressões ao sistema cardiovascular durante o sono cria um ambiente propício para eventos maiores. Água com temperatura ambiente, filtrada ou mineral, ingerida em quantidade moderada e no momento certo, é completamente diferente, fisiologicamente falando, de um copo grande de água gelada da torneira bebido de uma vez antes de deitar. O corpo trata essas duas situações de forma completamente diferente. E a diferença, multiplicada por 365 noites por ano, por 10, 20, 30 anos de vida, é a diferença entre um coração que envelhece com resiliência e um coração que acumula dano silencioso até o dia em que não aguenta mais. Agora vamos falar sobre a posição em que você dorme e como isso se relaciona com a hidratação. Isso parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando você dorme de lado, especialmente do lado esquerdo, o coração fica em uma posição que facilita o retorno venoso e reduz a carga sobre o músculo cardíaco. Quando você dorme de barriga para cima depois de ter bebido um volume grande de água, a pressão intra-abdominal aumenta, o diafragma tem menos espaço para se mover, e a qualidade da respiração durante o sono piora. Isso significa menos oxigenação do sangue durante a noite. Sangue menos oxigenado é mais um fator de risco para eventos cardiovasculares na madrugada. Você está começando a ver como tudo se conecta. Não é um único vilão. É uma combinação de fatores que a maioria das pessoas nunca percebe porque cada um deles, isolado, parece insignificante. Mas juntos, à noite, enquanto você dorme sem perceber nada, eles constroem um ambiente perfeito para que algo grave aconteça. E existe ainda o fator que talvez seja o mais subestimado de todos: a relação entre a hidratação noturna e a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono, que afeta estima-se que 1 em cada 5 adultos, muitos deles sem diagnóstico, é um fator de risco independente para infarto e AVC. O que poucos sabem é que a hidratação afeta diretamente a apneia. Tecidos das vias aéreas superiores que estão bem hidratados são mais elásticos e resistem melhor ao colapso durante o sono. Mas quando o corpo está em processo de hemoconcentração, esses tecidos perdem tônus e ficam mais propensos a bloquear as vias aéreas. Cada episódio de apneia causa uma queda na saturação de oxigênio no sangue, ativa o sistema nervoso simpático, eleva a pressão arterial subitamente e sobrecarrega o coração. Se você ronca, se acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono, se tem pressão alta que não responde bem ao tratamento, a apneia pode estar destruindo seu coração em câmera lenta, toda a noite, enquanto você dorme. Tudo isso para chegar ao ponto central: como você deve se hidratar antes de dormir para proteger o seu coração. O protocolo correto existe, é simples, é gratuito, e pode começar esta noite. A primeira regra é a do intervalo de 2 horas.
Você não deve beber grandes volumes de líquido nas 2 horas que antecedem o sono. O seu sistema renal e cardiovascular precisa desse tempo para processar os líquidos ingeridos durante o dia, estabilizar a pressão arterial e preparar o corpo para a desaceleração noturna. Isso não significa que você deve ir para a cama com sede. Significa que grandes copos de água devem ser consumidos com antecedência. A segunda regra é a da temperatura. Se você precisar beber água perto da hora de dormir, que seja água em temperatura ambiente ou levemente morna. Nunca gelada. A água morna tem um efeito levemente vasodilatador, facilita a circulação periférica, ajuda na transição para o sono e não ativa a resposta de estresse simpático. A diferença entre água a 5 graus e água a 25 graus pode parecer trivial. Para o seu coração, às 23 horas, não é. A terceira regra é a da quantidade controlada. Se você acordar com sede no meio da noite, não beba um copo cheio. Beba pequenos goles. 50 a 100 ml são suficientes para aliviar a sede sem provocar o pico de volume intravascular que força o coração a trabalhar. Mantenha um copo pequeno na mesa de cabeceira, não uma garrafa de 500 ml. A quarta regra é a da qualidade. Prefira água filtrada ou mineral com baixo teor de sódio. Evite água com gás à noite, pois o dióxido de carbono pode irritar o estômago e interferir no sono. Evite sucos, chás com cafeína, refrigerantes ou qualquer bebida açucarada nas horas que antecedem o sono, pois o pico de insulina resultante interfere diretamente na arquitetura do sono e na recuperação cardiovascular. A quinta regra, e talvez a mais importante de todas, é a da hidratação ao longo do dia. A maioria das pessoas bebe água de forma irregular, pouco durante o dia e muito à noite quando finalmente sente sede. Esse padrão é cardiovascularmente perigoso. A hidratação adequada deve ser distribuída ao longo do dia. 2 a 2,5 litros de água, dependendo do peso, da atividade física e do clima, distribuídos entre o acordar e o início da tarde, significa que quando a noite chegar, o seu corpo já estará bem hidratado e você não vai sentir aquela sede intensa que leva a beber em excesso antes de dormir. A sexta regra é sobre o sódio noturno. Reduza o sal no jantar. Isso soa simples demais para ser importante, mas é talvez a mudança com maior impacto direto na saúde cardiovascular noturna. Uma refeição com menos sódio à noite significa menos retenção de líquidos, menos sobrecarga renal, menos pressão arterial elevada durante o sono, e menor viscosidade sanguínea na madrugada. Se você tem pressão alta, essa única mudança pode fazer mais diferença do que muitos medicamentos. A sétima regra é sobre o monitoramento. Se você tem mais de 45 anos, tem histórico familiar de doenças cardiovasculares, tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado ou sobrepeso, considere seriamente usar um monitor de pressão arterial em casa e medir sua pressão antes de dormir e ao acordar. Existe um fenômeno chamado hipertensão mascarada, em que a pressão é normal no consultório mas elevada em casa, especialmente à noite. Essa forma de hipertensão tem risco cardiovascular maior do que a hipertensão diagnosticada, exatamente porque não é tratada. E muitas vezes ela está diretamente relacionada aos hábitos noturnos, incluindo a forma como você se hidrata. Existe ainda um aspecto emocional nessa história que merece ser dito. Muitas pessoas que assistem a vídeos como este já tiveram algum susto. Um familiar que teve infarto. Um amigo que teve AVC ainda jovem. Ou até um episódio pessoal que deixou aquela sensação de que algo não está bem. E você faz o que pode, come um pouco melhor, tenta se exercitar, toma o remédio que o médico receitou. Mas os hábitos noturnos, esses que acontecem no escuro, quando ninguém está olhando, quando a consciência está quase apagada, esses continuam sendo os mesmos de sempre. E é exatamente nesses momentos que o coração é mais vulnerável. Cuidar do coração à noite não é paranoia. É a forma mais inteligente de complementar tudo o que você já faz durante o dia para manter sua saúde. Porque de nada adianta academia de manhã, alimentação saudável no almoço e suplementos caros, se à noite você está inadvertidamente colocando o seu sistema cardiovascular sob estresse repetido. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje, porque este é o resumo que pode salvar sua vida ou a de alguém que você ama.
Água gelada antes de dormir ativa o sistema nervoso simpático e contrai os vasos sanguíneos, forçando o coração a trabalhar mais no momento em que deveria descansar. O corpo perde líquido naturalmente durante o sono, espessando o sangue e aumentando o risco de coágulos, infartos e AVCs nas madrugadas. Jantar com alto teor de sódio combinado com grande ingestão de água à noite sobrecarrega rins e coração ao mesmo tempo. A hidratação inadequada piora a apneia do sono, que por sua vez é um fator de risco independente grave para eventos cardiovasculares. O protocolo correto inclui parar de beber grandes volumes 2 horas antes de dormir, preferir água em temperatura ambiente, beber apenas pequenos goles se acordar com sede, reduzir o sódio no jantar, distribuir a hidratação ao longo do dia e monitorar a pressão arterial noturna se você tem fatores de risco. Essas são mudanças que custam R$0, não exigem receita médica, não precisam de suplemento e podem ser implementadas ainda hoje à noite. O coração que bate dentro do seu peito já passou por décadas de esforço silencioso para manter você vivo. A menor coisa que você pode fazer é garantir que, enquanto dorme, você não está criando obstáculos desnecessários para o trabalho dele. E por falar em riscos que acontecem enquanto você dorme, existe um outro hábito noturno que afeta diretamente o coração e que a maioria das pessoas considera completamente inofensivo, ou até saudável: tomar chá à noite. Parece relaxante. Parece natural. Parece que vai ajudar a dormir melhor. Mas dependendo do tipo de chá, do horário e da forma como é preparado, ele pode estar fazendo o oposto do que você pensa com o seu sistema cardiovascular. Assista agora ao próximo vídeo. Tomar chá à noite pode afetar seu coração. O que você vai descobrir ali vai complementar tudo o que você aprendeu aqui e vai fechar de vez o protocolo completo de proteção cardiovascular noturna que o seu coração merece. Este conteúdo tem finalidade educativa e informativa. As informações apresentadas neste vídeo não substituem a avaliação médica individualizada.